Pessoal, me perdoem, a conexão aqui caiu, mas retomamos de volta aí. Vou ver o que está acontecendo. Deixa eu chamar a Natália aqui. Vamos ver se eu consigo chamar ela agora. Eu não sei o que está acontecendo, Nath. Na hora que eu peço para você entrar, aqui está mostrando que não é possível participar. Eu não entendi por quê. Pessoal, quem sabe, quem puder ajudar a gente aí, fica à disposição, porque redes sociais aí não é muito a minha praia. Profissional que trabalha com a área da saúde, não, muitas das vezes não é muito tecnológico assim. Vamos esperar a Natália ver como que a gente consegue chamar ela para a gente poder fazer essa live incrível aí para falar a relação das crianças com o yoga, tá bom? Vamos ver. Vai dar certo, hein? Vai dar certo. Calma aí, calma aí. Ah, muito bom. Ótimo. Deu certo. Ah, agora deu. Bom dia, Natália, tudo Bom bem? dia, tudo bem? Conseguimos. Aê, Eu muito também bom, sou muito bom. péssima de tecnologia. Aí a gente fica, meu Deus, como que é isso? Como que funciona? Mas vamos Então, lá. primeiramente, queria te agradecer aí, né, pelo seu tempo cedido aí para conversar com a gente um pouco e explicar aí, não só para as crianças, mas para os pais, para todos os familiares, a importância da metodologia do yoga para crianças, né, que é o yoga para histórias, toda essa metodologia que vai envolver as crianças e que elas desenvolvam ainda mais desenvolvimento motor, entre outras coisas, tá bom? Sim, Queria te obrigada a você agradecer. pelo convite. Eu sou, tô começando aí nas lives, ainda não sei como que funciona, mas vamos ver como é que vai ser. Eu agradeço o Não, convite, vamos ver, vai ser legal. vai lá, vai ser ótimo. Pessoal, no decorrer da live, se alguém tiver alguma pergunta, vocês podem colocar aqui que a gente vai respondendo sobre o assunto, tá bom? Então vamos lá, Natália. Primeiro eu queria saber o que que levou você a partir para esse yoga para histórias. Sim. Então, para começar, na verdade, o yoga entrou na minha vida quando eu estava grávida. Eu tenho uma filha de 3 aninhos, né? Que legal. Eu fiz o sistema reverso, né? Na verdade, todo mundo começa o yoga e aí depois fica grávida, aí para um pouquinho e tudo mais. Eu fiz o contrário. Eu estava grávida e aí eu comecei a ler sobre as possibilidades. Eu já vinha com uma ideia de que como o yoga funcionava, como Uhum, era um benefício para as grávidas e para o bebê que eu carregava e tudo mais. Então aí eu comecei a pesquisar mais ainda e comecei a praticar, não só os asanas, mas o que a filosofia do yoga traz. Então, se tiver muito afoita, ansiosa, parar, respirar, vai para um cantinho um pouco, respeitar o meu corpo, respeitar o corpo do meu bebê. E aí eu legal. comecei a utilizar do yoga no dia a dia, né? Foi exatamente pelo estilo de vida, não tanto pelos asanas, as posturas que a gente chama de asanas, mas pelo estilo de vida que um yogi vive, né? E aí eu Uhum. comecei a minha prática dessa maneira, respeitando o corpo da minha filha, respeitando o meu corpo. E aí em seguida eu trabalhava numa escola já, como auxiliar bilíngue. E aí nessa escola a coordenadora e a diretora me chamaram para saber, depois que minha filha nasceu, para saber se eu queria fazer a formação de yoga para crianças, que era do Yoga com Histórias. E aí eu fui fazer. E achei super divertido, eu já estava nesse universo, né? Eu já era auxiliar bilíngue, já trabalhava numa escola, trabalhava na parte administrativa, dava aula de musicalização, cuidava das crianças, Uhum. enfim. Então, eu já estava nesse universo aí, ficou meio que fácil para mim. E aí, lá nessa escola, eu comecei a dar aula de yoga para as crianças. E aí, depois de um tempo, o João, o João Soares e a Rosa Muniz, que foram quem desenvolveram essa metodologia, me convidaram para trabalhar com eles na equipe.
E aí eles estavam com um projeto de desenvolver isso e trabalhar o yoga para as crianças nas escolas da Grande São Paulo. E aí me chamaram e falaram, você quer ser a professora dessas escolas? E eu acabei entrando aí para a equipe e hoje estamos aqui na osteopatia também, né? Legal. Enfim, foi mais ou menos isso. Agora também eu tenho a formação de yoga para adulto também. Eu dou aula Uhum, para idoso. Tenho, eu sigo a filosofia do yoga para todos, literalmente. Literalmente, uhum. para todos os corpos, para todas as idades, as crianças, os adultos, os idosos. Então, eu dou aula para todo mundo. Tenho uma turma de yoga para adulto também, no espaço onde eu tenho. Dou aula particular para idoso, dou aula para as crianças. Enfim, Legal. mais ou menos isso. Você que viu os dois perfis, né? Quando você trabalhava com criança, Sim. o que que você mais notou de diferença das crianças quando elas não praticavam o yoga com histórias, para depois essas mesmas crianças que você estava acompanhando, depois que ele praticou, o que que você viu de repercussão na vida das crianças e se, porventura, você observou alguma mudança na vida da família dessa criança? Com certeza. A criança começa a perceber mais as emoções e entender o que que ela está sentindo, nomear o que ela está sentindo. Porque quando a gente trabalha com yoga para as crianças, a gente não desenvolve só as posturas, os asanas, né? A gente conversa sobre as emoções, como lidar com as emoções, como passar por alguma situação que a criança está passando. A gente conversa de acordo com a idade da criança e vai passando isso para ela. Então, já aconteceu de mamãe chegar para mim e falar: ah, o meu filho, eu estava viajando com ele estava muito nervoso e tal, e pediu para ir no banheiro. E quando eu estava passando pela porta do banheiro, eu vi ele no espelho, aqui com a mãozinha de namastê, respirando profundo e falando Que pro legal. espelho: tudo de bom para você, tudo de bom para mim, tudo de bom para todos nós, que é o que a gente faz no final da aula. Então, assim, Uhum. as crianças aprendem a desenvolver isso no dia a dia, entendeu? Legal. Então isso vai repercutindo na vida deles e com certeza vai melhorando a relação da criança com os Com os pais. pais, com os Sim, porque familiares, os né? pais também, assim, querendo ou não, os adultos também tem, a gente tenta diferenciar as crianças dos adultos o tempo inteiro nessas circunstâncias, mas os pais também não sabem lidar com os sentimentos. A gente, os Uhum. adultos, não sabem lidar com os sentimentos. Então, por isso que tem o yoga para os adultos também. Então, a gente não sabe o que está sentindo, ou sente uma raiva, e aí, sabe, grita e desconta em alguém. E na verdade a gente só precisa se estudar, se perceber, entender o que está acontecendo com a gente, parar um pouco, respirar e depois tomar a decisão que a gente tem que tomar. Né? Então os Uhum. pais acabam olhando isso nas crianças e aprendendo com elas. Poxa vida, meu filho está fazendo isso. Como que eu não vou fazer, entende? Eu tô bravo com ele, Uhum. eu vou simplesmente descontar nele. Não, eu vou parar, vou respirar, vou fazer o que meu filho está fazendo, Sem entendeu? entender o que está acontecendo, né? E Exato. como que conta pra gente um pouquinho como que é a aula quando as crianças estão, né? Como que é mais ou menos a rotina disso, de como que é a diferença, por exemplo, se há alguma diferença para o nosso público saber também da diferença da aula para adulto, da aula para criança. É completamente diferente. Essa metodologia que a gente usa do yoga com histórias, ela tem uma estrutura diferente, ela tem uma dinâmica diferente e ela tem uma proposta diferente do yoga para os adultos. Então, a Uhum. gente normalmente começa a aula com uma brincadeira ou com alguma música, com alguma dança, para chamar eles para a aula, a atenção para a aula. E aí, em seguida, a gente conta alguma história. E aí, depois disso, a gente faz as posturas, os asanas, de acordo com o que a gente falou na história. Então, Uhum. pode ser que eu conte a história novamente, mas com os asanas, utilizando os asanas. Pode ser que eu faça uma continuação da história, utilizando os asanas.
E aí vai de acordo com a criatividade do professor. E o relaxamento vem em seguida também desenvolvendo em cima da história. Então eu vou Hum, guiando eles, vou usando uma música de acordo com a história. A brincadeira também tem a ver com a história. Então sempre tem esse embasamento da história, a história foi estudada, tem um tema da história, a gente conversa sobre esse tema e desenvolve em cima dessa história. E aí também a proposta é outra, porque as crianças estão lá para brincar, as crianças estão lá para se divertir. Tem a hora do relaxamento também. Mas a gente não quer pular etapas. A gente sabe que a criança é mais agitada, tem mais energia do que o adulto, que, por exemplo, na hora do Shavasana, que é o relaxamento, fica 15 minutos. Normalmente, a gente coloca em torno de 15 minutos para o adulto. Para a criança, uhum, não. É de 5 a 3 minutos e tá tudo bem. Porque é isso que ela consegue. A gente não quer pular etapas e deixar a criança lá 10 minutos fazendo relaxamento. uhum. Não. Ela tem o tempo dela e tudo mais. Então, a aula é estruturada pro tempo de concentração da criança, né? A aula normalmente tem 45 minutos, não é igual para um adulto e tudo mais. Então tem uma estrutura completamente diferente do que para o adulto. Entendi. Ah, você comentou que tem os asanas e o relaxamento. Nas aulas para crianças e yoga para história, com história, tem também a parte de meditação, consciência, como eu posso te dizer, o que ele Relaxamento, a parte pode. meditativa, Isso. sim, Também tem, tem, né? tem. Para as crianças tem, mas também é uma outra proposta. Por exemplo, no final da aula a gente faz o Shavasana, que é ficar deitado de barriga para cima e fazer a hora do relaxamento. Uhum, Para as crianças, eu coloco uma música mais relaxante. Às vezes eu uso o sino tibetano. Não sei se você já viu, eu tô sem o meu aqui porque tá no meu espaço onde eu uso. Mas a gente legal. usa o sino tibetano, que eles acham super divertido, então eles querem que eu chegue perto para eles ouvirem e tudo mais. Então eu uso de alguns materiais para que isso aconteça, né? A gente vai preparando a criança no decorrer da aula para ela conseguir Uhum, ficar esse tempo. E também tem outras situações, outras dinâmicas durante a aula que a gente pode fazer para trabalhar esse lado de poder de concentração da criança. Então, por exemplo, eu posso dar uma mandala para eles desenharem, para eles pintarem, por hum, exemplo. E aí, o desafio coloca um desafio. A gente vai terminar essa mandala em silêncio, sem conversar com o amiguinho que está do lado. Então, você vai fazer o desafio durante 10 minutos ou durante 5 minutos. A gente vai pintar essa mandala sem uhum. conversar com o amiguinho. No final, a gente vai conversar sobre como é que foi, o que você sentiu, se tá bonita a sua mandala ou não. Ali a gente já está trabalhando o poder de concentração da criança, a gente já está trabalhando o estado meditativo, Legal. né? Então, tem algumas situações que a gente pode trabalhar isso. Não, bacana. Qual que é a sua opinião, por exemplo, das crianças que não gostam de fazer atividade física? Você acredita que o yoga para criança ele mudaria essa percepção delas? Talvez, eu acho que sim. Porque é de uma maneira tão lúdica, assim, que as coisas acontecem que a criança nem percebe o que ela está fazendo. Por exemplo, já aconteceu de eu estar dando a aula e uma menina que ia sempre na aula de yoga com a mãe. E ela Uhum, achava meio chato e tal, então ela não queria fazer, não queria fazer as posturas, não queria fazer nada. E aí a mãe falou: vai tentar fazer aula de yoga para criança. E a gente brincou no começo, então às vezes eu coloco música, a gente dança. Tem algumas dinâmicas, por exemplo, eu faço a hora do banho, a gente vai com esponjinha esfregando a pele para ativar a circulação sanguínea e tudo mais, então vai fazendo essa dinâmica. Depois teve uma história sobre higiene e tudo mais, e aí a gente fez as uhum, posturas. Enquanto a gente estava fazendo as posturas, ela perguntou, ou levantou a mão e falou: Pro, posso te perguntar uma coisa? Eu falei: pode. Que hora que vai começar a aula de yoga? E eu falei: já começou, a gente já tá fazendo faz tempo, desde o comecinho, quando a gente estava fazendo a parte da esponja. Ah, não, é porque quando eu faço aula com a minha mãe é muito diferente. Eu
Falei, sim, é muito diferente, mas a gente já tá fazendo, você já tá fazendo as posturas, e ela não queria e tudo mais. E aí que ela foi perceber Uhum, que, nossa, isso é yoga também. Então, sim, pode mudar a percepção da criança, porque, por exemplo, na aula de yoga, Hatha Yoga, a gente fica mais tempo numa postura e a criança, tipo, ai, sabe, que coisa chata, ficar muito tempo aqui e tal. Não quero fazer isso, não quero fazer esse exercício. Não... E uhum. na aula, não, tem uma outra dinâmica, é lúdico, é prazeroso, é divertido, a gente brinca, a gente conversa. Então, pode ser sim que mude essa percepção da criança com relação ao exercício físico, sim. Não, que legal, né? Porque às vezes eu observo que tem muitas crianças, principalmente agora, né, nos dias atuais, que não gostam de fazer atividade física, não gostam de se movimentar, e pelo que você está contando, o yoga para criança, o yoga com histórias, seria uma ótima alternativa para que eles consigam se movimentar, né? Sair muito do videogame, Sim, do celular. isso, da tela, né? Que agora eles nem começam a falar de celular, mas da tela. É, é. E é justamente por isso, né, que o yoga para crianças é tão recomendado, para dar para escapar um pouco dessas telas, dessa hiperestimulação, esse boom de informação que a criança está tendo hoje em dia. E a gente vai e ela aprende a respirar, aprende a se Uhum, observar e vai para um outro campo que ela nunca teve a chance de fazer isso, porque ela tá toda hora sendo estimulada, tendo jogo, tendo não sei o quê, tendo TV, e aí não para ter isso. A gente mesmo, os adultos mesmo são uhum, assim também. Então, dá esse respiro, contar a história, que é uma cultura milenar, né? Há sei lá quantos mil anos tem a contação de história, é muito antigo uhum. essa cultura. Então, trazer isso para ela, trazer a parte criativa, muitas vezes eu não uso os livros, eu conto a história, faço como se fosse um teatro, a criança participa. Então, tem esse lado mais humano, mais tangível, né? Trabalhar com a criatividade, enfim, então dá esse espaço para a criança respirar e trabalhar esse lado lúdico, esse lado divertido e criativo. Legal. E você, a partir de qual que são as idades assim que pode começar a fazer? É que é recomendado, por exemplo, uma transição entre yoga para crianças e yoga participar como fosse um adulto? Como que é essa trajetória para o pessoal que está nos assistindo acompanhar assim? Eu tenho crianças, eu já dei para crianças aula para crianças de 3 anos Uhum, até 13 anos. Com 14, eles já estão mais formados, já não querem mais se misturar, já tem aquele entendi. lance de ai, Já para sou adulto. criança, eu tenho histórias que são desenvolvidas para a ideia do que eles estão, que está acontecendo na vida deles, né? Sim. Então, a história é de acordo com a vida da criança, com a maturidade da criança. Uhum. Mas, querendo ou não, eles acabam dando uma afastada e aí acaba querendo fazer mais para adulto, a partir dos 14 anos. Os Ah, legal. 13 ainda, dependendo da criança, ainda faz com as crianças, né? Com os Uhum, adolescentes, assim, de 10 a 13 anos, a gente normalmente faz uma turma separada para eu conseguir conversar com a vida deles. uhum. Mas para mim, particularmente, é fácil lidar com eles e eles se envolvem muito mais porque eu tenho essa cara essa cara de criança, né? Então, para mim, fica fácil de me envolver com eles e eles confiam em mim, entendeu? Legal. Diferente de uma pessoa mais velha que chega lá com uma cara mais velha e Uhum, tudo mais, eles dão uma afastada, assim, você não entende da minha vida, não sabe o que eu tô passando. Comigo não tem muito isso, então para mim é mais fácil. entendi. Não, eu tenho cada história, já aconteceu de terminar a aula e uma aluna chega para mim, ela tinha acho que uns 11 anos. Chegou para mim, me abraçou isso antes da pandemia, né? Me abraçou e falou assim: Ô, Pro, o que você acha da gente ir agora para a sala de aula? A professora não vai nem descobrir que você não é da nossa sala. Vamos lá, você se encobre e fica lá junto com a gente.
Eu falei, oh, essa é uma boa ideia. Que Então, para mim legal. fica fácil nesse sentido conversar com os adolescentes também. Mas depende de cada um, né? Aham. E na turma, normalmente são quantos por turma? É um número exato, depende do espaço, porque quando a gente vai ver os adultos, tem muita gente, né? Às vezes é um coladinho no outro, porque dá para fazer as posturas, e como a criança é mais dinâmico, né? Como você falou, tem histórias, às vezes tem que se locomover muito. Como que funciona a turma? Depende do espaço, sim, também Uhum, depende do espaço que a gente tem para poder, né, colocar essas crianças, mas eu também preciso dar uma atenção extra que eu não daria para os adultos. Eu preciso dar uhum, atenção para os adultos também, fazer correções e tudo mais. Mas para as crianças é uma atenção dobrada. Então, o máximo que eu já tive em sala foram 15 crianças. uhum. Quando tem 15 crianças, aí eu preciso da ajuda da professora ou de alguém que já convive com eles diariamente para eu conseguir manter o A ambiente paz. estabilizado, para pelo menos conseguirem me ouvir, ver a história e tudo mais. E a gente, porque criança é natural, eu conto a história, eles querem falar no meio da história, quer conversar, quer falar sobre alguma coisa que aconteceu com eles, parecido com o personagem. Então eu preciso de um tempo para isso, né? Quarenta e Uhum, cinco minutos numa turma de 15 crianças é mais difícil, porque imagina, 15 crianças toda hora falando no meio da história, eu preciso de um sim. pouquinho mais de tempo e preciso de alguém me ajudando, me auxiliando para eu conseguir baixar Uhum. energia e tudo mais. Então, 15 no máximo. Mas normalmente o que eu indico são 7 crianças, dependendo da Legal. idade. Uhum. E mistura muito, por exemplo, normalmente a gente faz dos 3 aos 7 e depois dos 7 para cima. Ou pode Eu passo normalmente de mesclar. 3 a 6 anos, Uhum. 7 a 10 anos e de 10 a 13. Ah, legal, legal. E uma pergunta agora minha mesmo, como eu gosto de trabalhar com atleta, essas coisas, você já chegou a observar essas crianças que fazem atividade física, por exemplo, participam de competições, como você está numa escola bilíngue, acredito que você já deve ter visto isso. A diferença da criança que pratica o yoga e a criança que não pratica o yoga e faz o esporte de alto rendimento. Você já viu se tem alguma diferença nisso? Se eles melhoram a Eu coordenação acho, motora? eu não tenho nenhuma criança que faça algum esporte físico, assim, nesse sentido de mais Competição. rígido e tudo mais. É. Tem que faz os meninos que fazem futebol, as meninas que fazem dança, esse tipo de coisa. Mas sim porque a gente trabalha esse poder de concentração e trabalhar com as emoções, né? Então, se, por Ah, exemplo, a criança vai participar de algum campeonato, ela vai saber que ela está ansiosa, ela vai saber lidar com a ansiedade dela, né? A gente vai trabalhar legal. ela para isso. Então, talvez possa ajudar na situação, no físico, no corpo físico, Uhum, mas trabalha muito o mental, né? legal. Como É, lidar com tudo faz, isso. é que faz toda a diferença, né? Igual você tinha comentado, você vai entrar numa competição, né? Se você entrar com ansiedade muito, isso pode chegar a te atrapalhar. E se Sim, você você conseguir controlar isso, pode ser que isso seja uma vantagem para você em relação aos seus adversários, né? sim. Isso para todas as circunstâncias, né? Não só para o esporte. Por exemplo, uma criança, não sei, que canta ou Uhum, que faz apresentações de dança. Ela fica nervosa na hora de entrar no palco. Ela trabalha isso na respiração, ela vai aprender a trabalhar isso na respiração. E aí ela legal. vai se desenvolver melhor, né? Uhum. Ah, com certeza. É bom saber dessas informações e esclarecer, porque, como eu, assim, né, deve ter muita gente que não
nem sabia que tinha essa modalidade para as Sim, crianças e como fazia diferença as pessoas que praticam essa modalidade e as crianças que não praticam, né? sim, Isso é sim. muito divulgado? Olha, eu queria que fosse mais, porque eu sinto que os pais estão um pouco perdidos com relação a isso, de como lidar com as emoções da criança, como lidar com as Uhum, próprias emoções. E a gente sabe que tem muitos dados mostrando que existem muitas crianças com um nível de estresse altíssimo, com crise de ansiedade, com crise de pânico, com depressão. A gente está numa situação assim, calamidade, digamos assim, porque as crianças estão o tempo inteiro no celular, o tempo inteiro no computador, o jogo, e elas criam os conceitos dela de como lidar com a vida em cima disso. Qual o exemplo que ela uhum, tem? Qual o maior tempo que ela. Aonde ela está? O maior tempo? Nisso. Então é aí que ela uhum. vai construir, né, o caráter dela. E será que é o melhor Sim. lugar? Não é, né? Querendo ou não, não é. Uhum, Então os pais estão meio perdidos, assim, porque é a primeira. É uma geração que a gente não lidou com isso antes. A gente não precisava sim. lidar com isso antes. Uma geração que nasceu já com o celular na mão, né? Então tem esse. A gente fica meio perdido. Eu mesma digo isso por mim, porque minha filha também, com 3 anos, ela vê a vovó e quer o celular da vovó. Então, assim, o que fazer com eles, né? Uhum, E aí que entra o yoga. E o yoga com histórias tem isso de respeitar a maturidade da criança. A gente não tá pulando etapa. A gente vai conversar com ela de acordo com o que ela tá passando. uhum. Então, e conversar sobre as emoções de acordo com a idade dela. Então, Ah, é, e legal. aí fica muito mais fácil e o pai acaba vendo o que a gente está fazendo, acaba desenvolvendo isso em casa também. Então, e o yoga é muito mais, né, do que asana, do que as posturas, assim. Eu diria Uhum, que tá no topo da pirâmide aqui, mas é só um pedacinho. Tem todo o resto embaixo, que é a filosofia, são os conceitos de ética que a gente conversa durante as aulas. Já uhum, teve aula que eu não dei postura. Não é normal, tá? Eu normalmente dou, porque faz parte do processo da yoga. uhum, Mas já teve aula que eu não dei. Por exemplo, a gente fala sobre um conceito que em sânscrito a gente chama de ahimsa, é a não violência. E, e aí a gente plantou um feijãozinho. E aí a proposta era, a gente vai conversar com o feijãozinho, a gente vai cuidar dele sem violência, a gente vai cuidar com amor. uhum. Então as meninas todo dia de manhã, isso é para uma turminha que eu dava particular. Elas pegavam feijãozinho de manhã todo dia, conversava com o feijãozinho, falava: "Nossa, como você tá lindo hoje, eu vou cuidar de você, eu te amo" e tudo mais. Então, trabalhar isso Que também de legal. agradecer, de tudo mais. Então, sabe assim, tem muito mais do que só os asanas. Eu queria muito Uhum. que isso fosse divulgado também, porque senão a gente fica perdido e repetitivo de yoga é demais, gente. Tem que fazer, criança tem que fazer, adulto tem que fazer. Idoso tem que fazer, todo mundo tem que fazer. Qual que é o recado que você dá para as pessoas que não praticam yoga e poderiam praticar? Basicamente, esse yoga vai te ajudar. Você pode sentir, e pelo que a gente vê nas redes sociais, que yoga é colocar o pé na cabeça. Yoga não é isso. Yoga pode até ser se você quiser. Pode ser, se você quiser. Mas yoga é muito mais do que isso. E se você ainda não achou uma vertente do yoga que te faça bem, uma hora você vai achar, porque existem várias possibilidades, existem vários professores, cada um tem uma maneira de pensar, cada um te passa de um jeito, cada um tem uma energia diferente. Então Uhum. busca que uma hora você vai conseguir achar alguém que vai conversar com você e você vai ver os benefícios que a yoga tem para a sua vida. Legal.
É que todo mundo que faz a prática ama, né? É uma coisa que fica por muito tempo. São É. poucas as pessoas que eu conheço, por exemplo, que falam assim: ah, não, eu entrei e fiz, sei lá, 2 meses e saí. Normalmente as pessoas fazem anos e quando saem é porque se mudou, se transferiu para outro país, né? Tá em outra Isso. cidade. E sente falta, depois vai procurar fazer a prática sozinho ou vai procurar fazer em algum outro lugar. É porque é muito completo, né? É muito completo. Você busca. A maioria das pessoas buscam pelo físico. Uhum. Mas aí quando você experimenta, você percebe, nossa, é muito mais do que isso. É muito completo, trabalha com a mente, trabalha com o espiritual, trabalha com o físico também. Então é uma prática muito completa, assim. E é isso, é uma filosofia. Então você consegue viver isso no dia a dia. Você vive o yoga, entendeu? Você imagina, agora a gente brincando um pouquinho, viajando aqui, você já conseguiu imaginar o yoga com histórias, o yoga para criança na grade das escolas? É a minha esperança. Porque Eu tem a trabalho aula de para educação isso. física, né? Então, imagina se Sim, eu tivesse a trabalho para grade, né? isso. Tipo, ó, É, seria genial. Assim, já é uma tendência, né? Escola que está trabalhando mindfulness durante as aulas. Eu mesma, durante a pandemia, eu dei algumas pocket aulas, assim, em algumas escolas, mostrando algumas respirações que a professora pode fazer durante o período da aula, fazendo uhum. alguns alongamentos que as crianças podem fazer porque estão muito tempo sentadas na frente do computador, fazendo aula online. Então, é meu sonho. E é por isso que a gente busca a metodologia do yoga com histórias, por isso que o João e a Rosa querem colocar o yoga com histórias nas escolas. Eu acho que tá dando. A internet tá boa? Você tá Aqui conseguindo ouvir? agora destravou você. Agora eu tô conseguindo te ouvir, mas tá Mas dá travando. para me ouvir, né? Dá, dá. Ah, então tá bom. Então, por isso que vai colocar esse projeto do yoga com histórias nas escolas. Tá travando, Ah, Natália. tem gente respondendo aqui, Agora eu tá tô vendo a sim. sua sacada. Calma aí, pessoal, que travou aí a Nath. Vamos ver que ela voltar as conexões aí, que esse bate-papo tá tão bacana, né? É um bate-papo rico aí, cheio de informações. Com certeza tem muitas novidades aí, por exemplo, não só para mim, mas para as pessoas que assistem também, né? Informações que não sabiam sobre a relação do yoga, todos esses benefícios. Vê se agora vocês conseguem me ouvir. Vê se tá legal agora. Ou se tá sem som ainda. Tá com som? Tá sem som? Se vocês puderem me dar um help aí, para as pessoas que entraram, vai ficar legal, né? Vocês estão conseguindo me ouvir?
Ah, então beleza. Então vamos lá. Chamei a Natália aqui, vamos de volta. Vamos. Oi, Natália, estamos de volta. Meu celular bugou aqui, eu não sei o que aconteceu. Desculpa, gente. Legal, a gente Percalços do caminho. estava comentando aqui sobre o que a gente tinha Uhum. comentado, né, da importância que fosse que é o João e a Maria, é isso que você falou? Bom, e a Rosa? Isso, João e a Rosa conseguisse, né, trazer isso para as escolas, porque imagina assim, o conhecimento, a coordenação, o foco nas provas, né, conseguir essas atividades, por exemplo, em crianças que querem competir, né, como na dança, no futebol, em outros esportes, conseguir controlar essa sensação interna entre aluno e professor, aluno filho e pai, filho e mãe, filho e irmão. Então, é uma. Sim, e até ele com ele mesmo, né? Sim, A criança com ela mesma, porque às vezes a gente. A crise de ansiedade, a depressão, essas doenças de agora, assim, não é de agora, né? Mas assim, que está muito ativo agora, está acontecendo muito, nada mais, nada menos é que uma briga interna. uhum, É uma briga interna. A briga não é briga do filho com a mãe, é a briga do filho com o filho. Ele tá brigando com ele mesmo. Como que ele vai lidar com isso? Como que ele vai conseguir conviver com ele mesmo? Então, para a gente conseguir conviver com o próximo, a gente precisa aprender a conviver com a gente mesmo. sim, E aí, yoga traz isso, né? Criar empatia com a gente, aprender a abraçar as nossas luzes e as nossas sombras, para uhum, conseguir entender a luz e a sombra do outro. bacana, legal demais. Natália, queria te agradecer aí, tá, pelo seu tempo, pela live, foi muito bacana. Espero que a gente possa fazer outras aí, né, com Com quem certeza. sabe a gente não consegue trazer o João, o pessoal para contar um pouquinho sobre isso, né? Ah, você contar mais histórias aí para gente, para que os pais, Sim, os profissionais trazer de o saúde. Ganeshinho aqui para conversar com todo mundo. Foi muito bom a conversa, tá? Queria te agradecer, queria que você deixasse um recado aí para as pessoas, para os pais, que a importância de ter um filho praticando yoga com histórias e o que isso poderia fazer diferença na vida tanto da criança como da família. É muita responsabilidade a gente colocar alguém no mundo, nesse mundo que às vezes é controverso, né? E a yoga ajuda a construir cidadãos melhores, assim, para o mundo e para eles conseguirem conviver com eles mesmos e conviver e lidar, né, com os pais, lidar com os amigos e, enfim, ser uma pessoa melhor. Se todo pai quer que o filho seja uma pessoa melhor, se você quer isso para o seu filho, faz ele praticar yoga. Mas yoga para as crianças, que seja lúdico, que seja divertido, que converse com ele, que converse com o que ele está passando, que converse de acordo com a maturidade que ele tem. Então é isso. Legal. Natália, muito obrigado, tá? Gratidão por tudo aí. E as palavras finais é sua. Obrigada a você por me convidar. Vamos trabalhar junto, vai ser super legal. Espero ver muitas crianças por lá. E a gente quer ver também essa evolução nos pais, nas crianças, em todo mundo, fazer desse mundo um mundo melhor. Então vamos construir isso junto. Namastê, namastê. Gratidão aí para vocês. Um beijo para todos que nos Obrigada. assistiram aí. Tchau, tchau. Tchau, tchau.